Vamos lá, pessoal. Então, é ligado à motricidade temária, ok? Vamos lá. Então, vamos analisar bem as questões importantes, ok? A motricidade temária são temas que nós analisamos. Nós olhamos um ônibus, olhamos, ou seja, qualquer tipo de matéria ou disciplina que vai relacionar ao movimento. Português. Aí temas, vou ter que colocar um tema lá, subtema, tema central. Nós somos um tema, nós somos uma revista, nós somos um artigo, onde há os meios, justificativas, objetivos, problemáticas, aonde há uma crise, há uma crista, ou seja, não é a crista de Galo que eles falam, não é a crista de Galo que pega, ou seja, também tem na região também que eles falam crista de Galo, questão de hérnia, mas ok, aonde há uma crise, há um cenário econômico, ok? Vamos lá. Então, esse discurso teorético, né? Aí alguns falam anorético, ou seja, abulinorético, bulbonorético. Você pode ver que a maioria das pessoas tem que bulimia, tá ligado? Associada ao bulbo. Anorético, teorético, anorexia, anomalia, porque anorético já traz uma gravidade muito grande. Nós temos que comer e se alimentar, nem que seja um óleo, uma gordura, como a gente estava falando sobre as questões ali em bases, né? Ou seja, são ali sugestões. Então, o discurso teorético é uma análise epistemológica, certamente insuficiente, né, no Estatuto da Filosofia. Vamos compreender melhor. Tomando concretamente o exemplo de filosofia da educação. Há certamente uma filosofia da educação que exerce um papel ideológico. Qual é essa filosofia? Qual é essa filosofia? Estou fazendo simplificações, mas a filosofia que se contenta em legiferar, legitimar e aferrar a nossa vida, ou legiferar, né? Ou seja, uns termos em nome da educação, é uma filosofia ideológica. A própria filosofia fala sobre o quê? Início dos saberes, sofisma, ou seja, maneiras que nós vamos retoricar, as oratórias, retoricar, teoreticar. São fatos importantes ao começar o curso de filosofia para professores, universitários, para principiantes. Essa pergunta é essa: estudar filosofia para quê? O que é poder? O que é educação? A filosofia é poder? A educação é poder? A filosofia do esporte é poder? Vamos lá de novo. Entre o feedback. Quais são as maneiras que nós podemos perpetuar? Aí. Ok, vamos lá. Então, ao começar um curso de filosofia, vamos lá. A tarefa educativa, essas profissões que nós temos ligadas ao próprio educado e o educador e as educações que ocorrem, apenas que vai trazer a filosofia dominante ou dominada. Qual é a melhor? Vamos lá. A grande teoria, a grande visão da totalidade. Por isso, orientar a pessoa sobre sua própria consciência corporal, que vai nos trazer entre anexos ligados à própria corporeidade. Vamos lá. Se eu falo sobre motricidade humana, eu vou falar sobre temas. Campo temático, segurança pública, ok. Saúde coletiva, ok. Vamos lá. Psicomotricidade, ok. Eu quero dizer os campos simplificados de vários autores que falam sobre anexos ligados à própria motricidade humana, que não é minha área. Compartilhe aí, caros colegas e caros amigos, heroínas e heróis da fé, entre os seus belos discursos e as belas mulheres nos seus discursos, colocam heroínas e heroínas na teoria e prática. O que é motricidade humana? Eu coloquei motricidade humana sumária, eu coloquei motricidade humana sumário, agora eu estou colocando motricidade humana temária. Temas, porque é um termo, um acervo muito grande, que coloca as conotações e denotações que vão expressar o próprio corpo. E se o seu próprio corpo coloca traços ligados ao processo de degeneração e regeneração, nos traz expressões ligadas ao pensar. Conecte aí no aprender, conecte aí no fazer,
Conecte aí no reconhecer. Conecte aí, ou seja, entre esses meios, há maneiras que vão ligar a concepções, aonde aborda, vai embarcar sobre esses meios, há um sentimento, há um simbolismo. Aonde há um simbolismo, vamos simbolizar algo. O simbolismo, ele vai estar dentro de nós. Lembra que eu coloquei a palavra signos? Signos. A palavra signos. Revista Signos, que traz o quê? Uma somatória, ou seja, entre momentos que nós aprendemos a cada dia. Aonde tem um significado, tem uma família. Aonde tem um significado, tem uma pessoa. Aonde tem um significado, tem uma personalidade. Tem uma característica que ela é construída a cada dia. E essa construção e essa reconstrução ao campo epistêmico. Onde eu quero chegar? Quando eu falo conclusões entre a teoria, o discurso teorético, herético. Herético quer dizer o quê? Poder. Herético. Quando eu falo geral da gravata levanta. Às vezes a própria gravata tem o poder, nem o próprio homem ou mulher. Quando eu coloco uma gravata, eu posso até dirigir, ou seja, manobrar um avião como um capitão ali, porque a maioria das vezes são chamados de capitão, quem vai coloca na aeronave, as Forças Armadas. Mas a gravata vai demonstrar, é lógico, uma questão formal, conceitual, tem que estar bem inserido. Mas quando eu falo geral, não é um discurso teorético, herético, será que a maioria das vezes o que é ereto, ou seja, o que é herético, é também equivalente à mulher ou só o homem? A mulher precisa, no relacionamento proximal, ou seja, precisa do homem ou o homem só precisa da mulher? Essas trocas de poderes, o que é educação? Educação é poder? O que é educação? Educação e poder? Ou educação é poder? Nós temos que ver entre várias maneiras, estarmos de molho, aprendendo, refletindo a cada dia. Precisa desses canais. Tem os canais ovarianos, tem os canais reprodutivos para procriar. Essa conexão, compartilha aí, essa conexão entre a própria alma, entre o próprio corpo, entre anexos e títulos. Será que a minha própria roupa vai colocar expressões? Vamos falar Geraldo. Olha, está na boca do Brasil. Demonstra o quê? Fatos importantes na nossa expressão. Então vamos lá. Quando falamos em suma, em sumário, ou seja, entre as políticas e as sequências que ocorrem. Aonde há uma sequência, vai haver um aprendizado. Se não houve um aprendizado, houve um erro. Então houve um aprendizado, porque errou, ou seja, se eu errei, porque eu sei que eu errei, então houve um aprendizado. Se eu acertei, eu vou saber que eu acertei, então houve um aprendizado. Entre o erro e o acerto, há um aprendizado. Nem que seja no meio social, mesmo que você tenta, ou seja, esconder, ficar numa sala, ou um hospício, qualquer lugar que seja, vai ser um meio análogo de aprendizado. Tempo atrás eu fui no lugar que é o Adalto Monteiro, fui lá fazer a pesquisa, e olhando lá aquele jardim que eles ficam lá, e olhei, havia ali o quê? Um aprendizado motor. Pô, cara louco vai aprender alguma coisa? Veja bem, até os loucos, alguns falam, até os loucos aprendem. Entre a sua própria loucura, pode haver curas por meio deles ainda. Entre as suas próprias loucuras, bomba atômica, a gravidade esquelética, a gravidade de Isaac Newton, o Dalton, o Galeno, vários pensadores, ícones, que fizeram marcas, mas o que ocorreu? Estão no hospício? Você pode ver que a maioria deles, se for lá perguntar alguém, algum autor, pode ter várias pessoas lá no hospício por causa disso, porque citaram, tiveram inspiração, uma temática, um meio temário. Eu não quero ser plágio do próprio Platão, que usa academos, mas usamos os temários para ver temas que possam inspirar, nos dar uma coleta de vida entre dados, oxigênios e a sua própria expressão ligada à pedagogia do momento, à pedagogia do movimento. Hoje, as relações internacionais e nacionais, federais, há uma somatória temária. Será que é uma pessoa boa, a nossa consciência? Temário. Será que é um homem bom ou uma mulher boa?
nos traz uma consciência corporal e métodos de avaliações nesse processo